Olá, irmãos, a graça e a paz. Enfim, chegamos no Amazonas. Após uma longa viagem, estivemos desde Curitiba até chegar aqui em Amazonas, cidade de Pixuna. Mas Deus foi bondoso, nos permitiu chegar aqui. Tivemos uma longa viagem de avião, fazendo algumas conexões distantes. Tivemos 2 ônibus, algumas aventuras no meio desses ônibus, alguns pequenos acidentes que ocorreram, mas Deus nos guardou. E tivemos também uma longa viagem de lancha, e a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês o que foi essa viagem para nós. Tivemos a infelicidade de perder algum dos arquivos dessa viagem, o nosso cartão de memória formatou, mas a gente queria compartilhar aqui como foi essa viagem desde Curitiba até chegar em Pixuna, no Amazonas. Vem com a gente. Olá, irmãos, no dia 16 de junho partimos de Curitiba rumo ao Amazonas. Tivemos uma longa viagem de avião também, com algumas conexões. Tivemos conexões com Brasília, Rio de Janeiro, até chegar em Porto Velho. Uma viagem bem longa, cansativa, mas chegamos bem. Passamos uma noite em Porto Velho, fomos muito bem recebidos por uma família missionária também, umas jovens missionários que nos receberam muito bem, nos alimentaram e nos permitiram descansar para que no próximo dia nós iremos iniciar uma nova jornada, só que agora de ônibus. E aqui começa uma nova jornada de ônibus também. Foram 9 horas de ônibus de Porto Velho até Rio Branco, com algumas interferências, muitas paradas, polícia rodoviária em cima também, por ser um trajeto um pouco perigoso. Então foram estimados 9 horas de viagem até chegar no nosso destino. Chegamos por volta das 6 horas da noite em Rio Branco, após uma longa viagem, 9 horas de viagem. Chegamos às 6 horas da noite e às 7 horas da noite nós já estaríamos embarcando em um novo ônibus. Só que agora esse ônibus ia sair por volta das 19 horas, às 7 horas da noite, e só chegaria no outro dia às 9 horas da manhã. E nesse trajeto tivemos alguns atrasos. Esse ônibus vai sair só 8 horas da noite, e na saída dele ele deu de encontro com um Porsche que quebrou o retrovisor do ônibus, mas mesmo assim seguimos adiante. Mais uma noite toda de viagem. Depois de uma longa viagem, acabamos de chegar aqui em Cruzeiro do Sul. Nesse momento também queria agradecer pela oportunidade de ter conhecido o Acre. Chegamos a Cruzeiro do Sul e o Acre existe e é muito lindo. Tem muitas pessoas boas, fomos recebidos pelo pastor Eliezer, uma família que nos recebeu muito bem e que podemos conhecer um pouquinho dos seus pais. Eu visitei alguns açudes com eles e fomos muito bem recebidos. Uma cidade muito bonita, com pessoas especiais. Um povo muito acolhedor, muito acolhedor. Primeira vez que estivemos no Acre e foi uma experiência muito boa mesmo. Conhecemos o famoso VIP, que é como se fosse um chopp na nossa região norte. Lá em Belém do Pará nós chamamos de chopp, feito a partir de polpa de fruta, leite condensado, coco, e foi maravilhoso. Então deixo aqui meu agradecimento ao povo acreano, aos irmãos que nos receberam no Acre, em Cruzeiro do Sul. Foi muito boa a experiência que nós tivemos e nós estaremos levando vocês no coração. Conhecemos alguns pontos turísticos da cidade, como essa igreja que tem basicamente a mesma idade que a cidade. É uma igreja bem antiga. Conhecemos a igreja do pastor Eliezer, uma igreja muito bonita, muito acolhedora. E logo partimos para o Juruá, um rio bem longo, bem distante. Foram em torno de 6 horas de viagem, em um rio com muitas curvas, e presenciamos uma vista muito bonita, um rio muito bonito. E logo chegamos junto aos nossos irmãos, a nossa nova família aqui em Pixuna, no Amazonas, na Igreja Maranata. Nesse momento eu queria agradecer também a todas as pessoas que estiveram conosco nesse processo, estiveram nos acompanhando. Já estamos instalados aqui, nos receberam muito bem, uma família aqui no Amazonas que nós estamos conhecendo.
e eu creio que Deus ainda fará muitas coisas no meio desse povo. Eu convido você a estar com a gente nesse processo, nesse período aqui no Amazonas, e aqui nós estaremos compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia pastoral, nosso dia a dia missionário, as nossas missões, e apresentando esse povo bonito também, que se encontra aqui no interiorzinho do Amazonas, mas um povo muito acolhedor, um povo muito trabalhador e um povo cheio de vontade de fazer o bem, de servir ao Senhor. Então que Deus abençoe e nós continuamos juntos.